Graça e paz, vamos continuar falando a palavra de Deus, as palavras desta vida, a respeito dos escolhidos de Deus, que recebem então o ministério profético. Os escolhidos vão fazer parte de uma escola de profetas. É uma escola dos que recebem a palavra dos céus, a palavra de Deus, e transmitem a esta terra. Então transmitem as palavras da vida, palavras de vida eterna. Então Jesus, quando chama os apóstolos, ele está ali também criando uma escola de profetas. Eles vão receber do próprio Jesus, que é a própria palavra viva, que se fez carne, habitou entre nós, a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, e ele então ali institui essa escola de profetas. Agora, homens e mulheres escolhidos são transformados em filhos de Deus, nascem de novo, nascem da água, da palavra e do Espírito, porque é o Espírito que vai dar o entendimento da palavra, que vai dar a prática, o poder do alto, o poder do batismo com o Espírito Santo, para obedecer a palavra, viver de acordo com a palavra e anunciar esta palavra, que é a palavra da vida. Então essa é a obra de Deus. Então tudo agora nós estamos observando, estamos trazendo esta mensagem com enfoque do escolhido para fazer parte de uma escola de profetas, para trazer, então, receber dos céus a palavra pelo batismo com o Espírito Santo, pelo Espírito de Deus que vem habitar em nós, e profetizar, abrir a boca e falar o que o Espírito manda. O Espírito toma nosso corpo, nossa boca, nossos pés, nossas mãos e nos dirige, nos guia em toda a verdade. Fala conosco, ele está dentro de nós, ele se comunica instantaneamente, diretamente conosco, da nossa mente, do nosso pensamento. Já é a mente de Cristo, um pensamento ungido, um pensamento transformado, uma mente transformada, habitação do Espírito Santo que fala conosco. A palavra já está escrita agora em tábuas de carne, escrita no nosso coração. Então nós já entendemos, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de toda a palavra de Cristo, de toda a palavra de vida eterna que só Jesus tem, que só Jesus dá. E essa palavra, então, toda é entendida, é compreendida, pode ser praticada e ensinada pelo batismo com o Espírito Santo profetizado em Joel, em Ezequiel, em Isaías, em todos os profetas. Então nós vamos agora continuar essa reflexão sobre a escola de profetas, da qual vão fazer parte os escolhidos, e vamos aprendendo em toda a palavra de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus quer de nós. Tudo isso é compreensível. Podemos entender, ouvir, compreender e praticar, porque o Espírito de Deus já habita em nós para nos dar esta compreensão. Este é o poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, nos ensinando então todas as coisas. A promessa é que Cristo viria, o Messias viria e nos ensinaria tudo. E realmente nós sabemos tudo, compreendemos tudo, praticamos tudo pela habitação do Espírito Santo em nós, ele que nos conduz em toda a verdade. Ele é o grande ensinador, recebemos a unção do Santo e já sabemos de tudo, compreendemos tudo que Deus quer, toda a palavra de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então nós vamos começar a partir do capítulo 5 de Atos, versículo 12, que nos diz assim: E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então nós temos aqui a revelação. Cada versículo, cada texto, pode dividir por versículo, por frase, por capítulo. Temos aqui a revelação do Espírito Santo. Ele nos dá e ele nos ensina que a igreja de Jesus é uma igreja casa de oração. É uma igreja de oração. É uma escola de profetas.
quando Jesus chama os seus apóstolos, fala com eles, ensina como orar, como jejuar, como dar esmolas, como viver, ali ele está formando profetas para ministrarem a palavra de Deus com todo o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o apóstolo recebe essa palavra de vida, compreende e recebe poder para transmitir, para ser profeta. Ele é transformado em profeta. Então, se hoje nós entrarmos em uma igreja evangélica, uma igreja católica, uma igreja, e ali as pessoas estiverem falando igreja da família, com mensagem para as crianças, atividades formais, atividades de entretenimento, nós temos que saber discernir que Jesus não veio para isso. Ele aceita, ele respeita, ele permite. Então, que os discípulos, está aqui, tudo isso está aqui nesse versículo, fossem todos se reunindo no alpendre de Salomão, lá no templo. Eles iam orar no templo. Eles iam ao templo. Porém, a obra que Jesus estava realizando era no discipulado, no apostolado, na escola de profetas. Era quando eles se reuniam para orar de casa em casa. Ali o lugar se movia, tremia, nós vimos isso no estudo anterior, também em Atos dos Apóstolos, e ali o Espírito Santo os capacitava, os enchia de poder, e eles pregavam corajosamente a palavra de Deus. Então a igreja de Jesus, instituída por Jesus, é uma escola de profetas, onde todos serão batizados com o Espírito Santo, vão receber dons espirituais, vão receber poder e vão ter revelação. Vão ter todos um ministério. Então, uma igreja de oração, de jejum, de milagres. Veja que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, nós temos a oração do apóstolo, que é o mesmo que o profeta. O apóstolo é o que recebe de Jesus, recebeu de Jesus, e vai transmitir ao povo, vai dar continuidade ao ministério de Jesus, à obra de Jesus. Temos sempre que lembrar de falar em obra, porque Atos dos Apóstolos são obras dos apóstolos, é o ministério dos apóstolos. Nós não fomos chamados para ficar sentados em bancos, participando de entretenimentos. Nós somos chamados para uma obra, uma grande obra. O Pai trabalha até agora, Jesus também, nós também somos chamados para a seara, para trabalhar. Então, muitos sinais e prodígios têm que ser feitos, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, quando nós estamos aqui agora fundando mais esta escola de profetas aqui através deste canal, nós estamos seguindo essa linha dos apóstolos, de Jesus, da Bíblia, dos profetas do Antigo Testamento. Estamos dando continuidade a Cristo, aos apóstolos, a escola de profetas, a transmitir diretamente do alto o poder de Deus. Cura, realiza sinais e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Embora existindo denominações, embora existisse lá o templo de Salomão, embora existisse lá o templo de Herodes, embora existissem ali as sinagogas, eles iam à sinagoga, eles iam ao templo enquanto ele existiu até o ano 70, depois de Cristo, o templo de Herodes. Porém, a obra agora é a obra do cenáculo, é a obra do batismo com o Espírito Santo. É a obra entre o povo. Então nós vamos sim ao culto, ao domingo, à terça-feira, à quarta-feira, ou à missa, ou a qualquer participação cristã. Não tem nenhum problema. Mas os apóstolos, os profetas, são separados, são batizados com o Espírito Santo e são enviados por Deus para uma grande obra, para a continuidade da obra. São os que oram, as pessoas são curadas, acontecem sinais, maravilhas, são os que se reúnem. É isso que nós vamos ver aqui, já estamos acompanhando essa organização profética. O céu quer falar com a terra. Jesus é o Filho de Deus que veio do céu para trazer a palavra para a terra. E nós recebemos, então, renovadamente, em todas as gerações, este ministério da escola de profetas, para que possamos continuar recebendo do céu e transmitindo a palavra da vida, a palavra desta vida para a terra.
Diz assim o versículo 13: Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então aqui nós temos três grupos. Nós temos os que não ousavam juntar-se à escola de profetas, porque essa aqui é uma escola de escolhidos, uma escola especial, é uma escola espiritual, é mais espiritual do que o espiritismo, é mais ligada ao amor ao próximo do que o catolicismo, é mais entendedora da palavra de Deus do que o protestantismo, porque é tudo feito no poder do Espírito Santo, no poder de Deus, na verdade, na revelação, na unção. São escolhidos de Deus para receber o dom espiritual. Então, vamos trabalhar dessa forma. Então, nessa forma, não são muitos que ousam ajuntar-se, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos para este ministério profético. Mas o povo, crianças, jovens, a multidão em geral, tinham-os em grande estima, admiravam o trabalho, acompanhavam o trabalho, respeitavam, tinham-os em grande estima, embora não ousassem renunciar a nada, fazer nada, para não tentar experimentar esse poder espiritual, o poder do alto, o poder do batismo com o Espírito Santo. Então, realmente, não são muitos que têm coragem de entrar neste ministério profético e estão realmente de acordo com a palavra de Deus. Cada um vai fazer o que quiser, da forma que quiser. Uns vão entrar, outros não vão querer entrar. Uns vão permanecer, outros vão querer sair. Mas cada um faz o que sentir melhor no seu coração. Uns vão amar, se apegar a Deus, se apegar a Cristo, ser batizados com o Espírito Santo e realizar uma grande obra. Está em suas mãos, você tem a liberdade para essa decisão. De qualquer forma, diz aqui o versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então quem crê, for batizado, será salvo. Nós temos aqui sempre ensinado dessa forma. Multidão salva, porém poucos escolhidos para o ministério, para a unção, para a escola de profetas, para a unção profética. Quem dera, como disse Moisés, todos fossem escolhidos, todos se dedicassem, se tornassem vasos escolhidos. É através do seu amor, da sua oração, que você poderá se consagrar dessa forma. Mas são poucos que se entregam, que andam por essa estrada real da entrega absoluta, para ser um escolhido para a obra de Deus, para ser nomeado pelo Espírito Santo para este ministério. Então pode ter uma multidão crendo, uma multidão seguindo de longe, mas são poucos os que estão aqui alinhados, batizados com o Espírito Santo, sabendo o que falar, tendo discernimento, tendo a comunhão do Espírito Santo com essa vida maravilhosa que poucos experimentam. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então nós temos aqui falado que a liderança, ela tem que estar com aquele que recebe o poder do Espírito Santo, a designação, e os sinais o acompanham, o seguem, e Pedro é realmente o líder da igreja. Pedro é colocado realmente com a liderança, e na escola de profetas nós vamos ver sempre Deus levantando um líder. Então todo movimento tem que determinar o seu líder, tem que escolher o seu líder. O seu líder vai ser reconhecido pelo dom, pelo poder, pela unção, pela sabedoria do Espírito Santo, pelas obras, pelos sinais. Então Pedro realmente foi colocado como líder dos apóstolos, do colégio apostólico, da escola de profetas. Por quê? A palavra de Deus está dizendo aqui em Atos 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então veja, as pessoas eram curadas pela sombra de Pedro. Muitos não gostam disso, fogem dessa situação,
não querem reconhecer a unção, o batismo com o Espírito Santo, o poder, a cura, o milagre. Não há como manipular. Para você ouvir alguém em nome de Deus falando pelo Espírito Santo, ele vai falar, as coisas vão se cumprir, os milagres vão acontecer, vai ficar muito claro. Não tem porquê alguém no primeiro dia que chegar à reunião dirigir o povo. O dirigente é aquele consagrado com testemunhos, com sinais, com obras, com tempo, com realidade, com as palavras se cumprindo. Então há todo o respeito à consagração, à liderança, mas não é de qualquer maneira. Alguns que não creem gostam de incitar a que se faça mal feito, a que se faça precipitadamente, erradamente, erroneamente, sem que seja provado, sem que seja examinado, sem que o líder seja testado a respeito da real unção do Espírito Santo na sua vida, justamente para desmerecer a obra, desmerecer este modelo de Deus, da palavra de Deus, da escola de profetas. Então, pelos frutos os conhecereis. Jesus deu as instruções. Então, quando Pedro passava pela rua, a sombra dele cobria o enfermo levantava, estava curado, o paralítico andava, e assim estava claro a liderança espiritual de Pedro. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, realmente, o ministério de cura, o ministério de libertação, a escola dos profetas, que recebem o poder do alto e transmitem este poder aqui na terra, estão realizando curas, e nós temos que estar orando, temos que estar buscando, nos consagrando, pedindo para que este poder seja renovado sempre. A igreja só deve andar quando o poder a impulsionar, quando o mover do Espírito Santo vier. Então, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, sem poder não saia, sem poder não vá passar vergonha, mas vá na unção, no poder do Espírito Santo, e assim de todas as partes virão a vós para serem curados, porque vão reconhecer que Deus está neste lugar. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram a mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Então, realmente, todo profeta vai levantar a inveja dos seus irmãos, dos seus companheiros, das pessoas da sociedade, dos líderes, de ver aquele poder sobre eles, os milagres acontecendo, e vem perturbar, vem tentar impedir a obra de Deus, lançando em prisão, criando confusão, criando contenda, tentando induzir a prática de atitudes erradas para menosprezar a sabedoria, o dom de Deus, a unção do Espírito Santo, também usados por espíritos imundos que não querem ver revelado a sua imundícia, a sua iniquidade, a sua inveja, a sua maldade. Mas diz aqui o versículo 19: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Mas Deus coopera, Deus socorre, Deus ajuda, envia o anjo do Senhor, o próprio Deus, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, agiu, abriu as portas, tirou-os para fora, disse: vai, porque agora é tempo, é hora, eu estou convosco, é chegado o tempo de renovar essa escola de profetas, de haver milagres na terra, de haver sinais, maravilhas e da palavra ser anunciada. E de apresentar-vos no templo. Realmente existe o templo, existem os templos, existem as igrejas, existem as casas. Então, o servo escolhido de Deus vai, frequenta, ele sabe muito bem o que ele está fazendo quando ele se apresenta em um templo. Aquele ali não é o lugar da habitação de Deus. Ali pode ser um lugar
puramente de entretenimento familiar. Aqui é a igreja da família, nós nem queremos manifestação espiritual, como nós ouvimos em vários lugares. Nós não gostamos porque assusta as crianças, cria um ambiente de insegurança. Não importa, o servo de Deus recebe esta ordem, o escolhido de Deus, ide apresentar-vos no templo, vai lá, frequenta lá, mas diz de dizer ao povo todas as palavras desta vida, de vida eterna, as palavras de Cristo, as palavras de Deus, a palavra do céu, a palavra de salvação, de libertação. E é isso que está mantendo o sistema que nós conhecemos, em que escolhidos profetas de Deus são enviados às diversas denominações e as pessoas acham que controlam o nome da denominação e ela está às vezes crescendo em um lugar ou em outro pela sua denominação, pela sua história, mas muitas vezes sequer reconhece que ali há um profeta, ali há como um escolhido, um anjo de Deus ali levando a palavra pelo Espírito Santo para que o povo ouça as palavras desta vida, que é uma vida agora ligada ao céu, através de Cristo. Pelo sangue de Jesus abriu as portas do céu e agora nos conecta ao céu. Então vem a própria palavra da vida eterna, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. E vemos agora a sua glória e vemos de uma forma toda especial pelo batismo com o Espírito Santo. Veja bem, quando eu recebi essa unção, eu quero aqui contar mais uma vez, eu estava orando já há alguns dias que eu vinha sentindo o mover na minha oração e eu orava cada vez melhor, mais alto, mais forte, meu corpo, minhas mãos, meus gestos glorificavam a Deus, eu levantava a voz, levantava as mãos, adorava a Deus e vinham palavras de sabedoria, palavras de glorificação, e eu chorava, me derramava na presença de Deus. Isso veio por alguns dias, eu comecei a jejuar e orar, e buscando o batismo com o Espírito Santo, conforme havia sido orientado, alguns testemunhos, alguém havia me dito, eu vi na palavra, eu comecei então, eu criei, comecei a buscar, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, até que uma sexta-feira, um culto missionário, ali no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, eu estava de joelhos dobrados em uma cadeira, orando e glorificando a Deus, vamos na obra, vamos à Síria, vamos ganhar aquele povo, vamos salvar aquela nação. E de repente, eu tentei mover e eu não consegui mais. Fiquei e tentava fazer o que estava fazendo, não conseguia. Fiquei ali em silêncio, de repente senti que alguém parou atrás de mim. Alguém se colocou atrás de mim. Quando eu olhei para trás, estava ajoelhado, olhei para baixo, eu vi um pé, uma sandália, vi os dedos, vi o calcanhar, e vi uma orla de um vestido muito branco que ia até o pé. E ali eu percebi, virei para frente e comecei a meditar. Jesus está aqui, Jesus veio. Eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava clamando. Então ele ouviu a oração, ele veio, ele está aqui. O que ele vai fazer? Ele vai falar comigo, ele vai me tocar, ele vai me dar alguma orientação, ele vai me arrebatar. O que vai acontecer? Eu fiquei na expectativa quando, neste momento, eu comecei a ver um meteoro, uma bola de fogo que vinha do céu, vinha realmente da imensidão do céu. Eu via planetas, eu via tudo escuro e via estrelas brilhando, e eu consegui ver a bola muito claramente, como uma bola, uma pedra em chamas, ardendo em fogo, aquele amarelo da chama, soltando uma cauda como um cometa, vindo uma descendente leve do céu, mais ou menos neste ângulo, ele vinha descendo e eu vi aquela pedra. Nesse momento eu senti que alguma coisa se moveu no meu interior, no meu ventre, no meu estômago, alguma coisa se moveu e começou a subir. Alguma coisa veio subindo aqui pelo esôfago, veio até a garganta, e nisso esse meteoro veio na minha direção. Eu vi esse meteoro chegando e se chocando com o meu rosto. Até cheguei a me virar para trás com o choque do meteoro no meu rosto. E na mesma hora, comecei a falar em outras línguas. Falei de 10 horas da noite, de uma sexta-feira, até as 4 horas da tarde do sábado. Falei em todas as línguas possíveis, fui mudando as línguas.
línguas que eu conheço, línguas do mundo, línguas dos homens, línguas que sinceramente não conheço, línguas do céu, língua dos anjos. E ali então, o que aconteceu? Neste meteoro, quando a gente vê, você vê uma bola de fogo, mas ela tem um núcleo, ela tem algo, ela tem uma consistência que está neste fogo. É um fogo santo, é o fogo como a sarça. Ele vai, o fogo, mas há algo ali dentro, algo santo. Veja bem o tamanho de um meteoro e o que há em um meteoro. Se nós fôssemos analisar o meteoro no céu, uma bola de fogo, uma estrela no céu, haveriam rochas, haveriam outros minerais, alguns da terra, outros que você talvez não conhecesse do céu, diferentes dos que tem aqui na Terra. Os homens da ciência estão buscando outros planetas para ver do que é composto, de que material, se são os mesmos da Terra, são outros desconhecidos com outra utilidade. Mas imagine bem essa bola de fogo, ela é espiritual. Então o que ela contém? Ela contém toda a revelação de Deus. É o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então vem essa bola de fogo. Qual é o conteúdo? O que ela está representando? Qual a sua tipologia? O que significa isso? Uma bola de fogo. Quer dizer que ela tem algo. Ela tem um conteúdo. Este conteúdo é o conhecimento da glória de Deus, é a revelação de Deus, é a revelação dos céus vindo habitar em mim, vindo sobre mim, é o poder do alto descendo. Neste poder, nessa bola de fogo que tem o fogo, não consome, este material que tem aqui não é consumível pelo fogo, embora arda em fogo, ele vem e entra e vem para dentro de mim. Então, a partir deste momento, ele está em mim, ele habita em mim. Então ele pensa, ele fala, ele ensina todas as coisas. Imagine que grandes coisas. Você participando aqui dessa escola de profetas, você a cada aula vai sentir, vai perceber que tem um nível a mais de conhecimento do céu, de Deus, ou da palavra de Deus, da vontade do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, da palavra de Jesus, do seu significado real, verdadeiro. E são níveis para nós, para a nossa vida, que não vão dar tempo. Enquanto vivemos, vamos trazer, vamos comunicar, vamos ensinar, vamos ministrar aqui na escola de profetas, e cada dia vai subir um nível e vamos aprender cada dia mais e vamos aprender coisas maravilhosas. Porque ela veio do céu. Ela veio trazendo nessa bola de fogo, nesse meteoro, toda a revelação do céu. Todo o conhecimento. Tudo que o céu tem a falar. Por isso é que o anjo diz assim: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Por que todas as palavras? Porque eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então eles já receberam todas as palavras. Não é qualquer palavra. Não é que ainda vão receber alguma palavra. Mas são todas as palavras que eles já receberam. Porque eles já receberam o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus, o poder do alto. Não é um batismo qualquer, inventado, não é figurado, é real. Ele veio do céu, ele veio sobre mim, eu recebi. Eu falei sim todas as línguas dos homens e dos anjos e recebi todas as palavras desta vida. Eu recebi como Pedro recebeu, eu recebi como Paulo vai receber posteriormente, eu recebi como o profeta recebe. Então que Deus te abençoe, que você esteja conosco participando dessa escola de profetas. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.